A gente vai chamar mais uma vez agora imagens da viagem do presidente Jair Bolsonaro a Israel, em Jerusalém. A gente está vendo aí o momento que ele faz o plantio da muda de oliveira no Bosque das Nações. Não é isso, Nilson Clava? Exatamente, Cecília. Essa imagem que a gente está vendo ao vivo agora, acompanhando ao vivo na Globo News, que é do presidente aguando agora essa muda de oliveira que acaba de ser plantada, então, nesse Bosque das Nações, que, como a gente vem acompanhando aqui, não é uma exceção, mas sim já é uma tradição, né, de um chefe de Estado, chefe de governo que vem até Israel fazer justamente o plantio dessa muda de oliveira. E aqui você tem outros presidentes brasileiros, como o ex-presidente Lula também tem essa muda aqui, presidentes de vários países. A gente está mostrando agora, olha, o presidente Jair Bolsonaro recebendo, né, uma placa com reconhecimento do plantio dessa muda, com o nome dele, justamente aqui no Bosque das Nações, isso depois de fazer uma visita ao Museu do Holocausto, que a gente também acompanhou ao vivo aqui. Vamos dar uma ouvida aqui no que está dizendo o presidente. Nós estamos felizes de que haya dedicado a sus países também. Então agora o presidente cumprimentando ali o seu ministro, né, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a comitiva toda presente aqui, os ministros da Ciência e Tecnologia, também Marcos Pontes ali, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Presidente, fala com a gente aqui rapidinho. Pode repetir, presidente, por favor? Carlos. Não entra não, Dio. Obrigado. Presidente, essa visita do senhor tem como objetivo estabelecer um novo parâmetro nessa relação com Israel? Olha, vocês que são brasileiros aí, aqui ninguém cai, todo mundo levanta. Sabe que passamos momentos difíceis com dois governos de esquerda, o último inclusive, não aceitou as credenciais do embaixador indicado por Israel. E, logicamente, fiquei muito constrangido naquela época. E agora Deus me deu a graça de ser presidente. E essa missão nós a cumpriremos da melhor maneira possível, buscando também um relacionamento com países que possam contribuir para conosco, para o bem do nosso povo. E esse benefício não é só para o nosso povo, também para o povo desses outros países. E aqui Israel, como disse agora há pouco, nós nos complementamos. Os nossos commodities, tecnologia daqui, há um complemento e temos tudo para sermos maiores do que somos, para o bem do nosso povo. E, presidente, só para deixar claro aqui, a gente está ao vivo na Globo News, o senhor anunciou a criação de um escritório de negócios aqui em Jerusalém. E parte da imprensa israelense falou que é um escritório com representação diplomática. Tem representação diplomática, não tem? É exclusivamente um escritório de negócios? Só para deixar claro isso. A imprensa no mundo todo parece que são bastante parecidas. Um grande casamento começa com um namoro e um noivado. Estamos no caminho certo, no meio termo. Isso significa que a embaixada vai ser transferida? Mais uma pergunta, presidente. Isso significa que a embaixada vai ser transferida, presidente? Então a gente acompanhou aí ao vivo um pouco da fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa relação, né, entre Brasil e Israel. Falou também sobre a questão desse escritório, né, justamente de negócios que foi anunciado pelo governo brasileiro aqui em Jerusalém, porque havia expectativa muito grande por aqui da transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, né? Só que aí houve a preocupação de parte de integrantes do governo, principalmente ali da área do Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, também uma ala militar, porque a transferência dessa embaixada poderia significar uma ofensa para países árabes, que são super importantes por parte da exportação brasileira
brasileira, principalmente de carne e frango. E aí o presidente Jair Bolsonaro, apesar de ter sido a promessa da campanha dele, foi convencido por esses integrantes a dar um primeiro passo não tão largo assim, que foi o anúncio desse escritório de negócios que frustrou um pouco a expectativa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que esperava esse anúncio da transferência da embaixada como uma sinalização importante, porque logo mais, no dia 9 de abril, tem eleições parlamentares aqui em Israel e ele tenta se manter no poder como primeiro-ministro, como já vem há 10 anos. Só que vem dizendo a imprensa local, né, que eu até questionei o presidente Jair Bolsonaro, vem tratando a visita do presidente logo após esse anúncio ao Muro das Lamentações, acompanhado por Benjamin Netanyahu, como uma outra sinalização, uma espécie de compensação. Por que é tão simbólica aquela visita? Porque o Muro das Lamentações, que é um símbolo sagrado do judaísmo, ele fica na parte da cidade antiga de Jerusalém, na parte oriental da cidade de Jerusalém, que apesar de ser administrada por Israel desde 1967, com a Guerra dos 6 Dias, essa é uma área também reivindicada por parte dos palestinos. Então a ida do presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do primeiro-ministro israelense, carrega um simbolismo muito grande. Como essa questão não é pacificada ainda na comunidade internacional, vários chefes de governo e Estado que vêm até aqui preferem fazer essa visita numa agenda privada e não acompanhado do primeiro-ministro, a exemplo do que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, esse é um fato inédito que foi destacado por toda a imprensa local. E o presidente já sinalizou ao longo de toda a viagem, agora nesse fechamento, na última agenda oficial que a gente acompanhou ao vivo aqui na Globo News, que pretende intensificar essa relação com Israel, vem falando isso ao longo de toda a viagem, destacando a sua afinidade com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Hoje os dois foram para mais um evento juntos, né, justamente numa espécie de palestra que fizeram para empresários brasileiros e israelenses, destacando esse intercâmbio de investimentos entre os países e o presidente fazendo essa sinalização, né, de que realmente a abertura desse escritório é um namoro, que ele chamou aqui, né, que pode ter o casamento lá na frente, que seria justamente a transferência dessa embaixada, e é o que a gente vai acompanhar os próximos passos dessas negociações, porque depois da repercussão com os países árabes, a gente viu, né, que o governo brasileiro ficou preocupado com essa questão. O embaixador brasileiro em Ramallah, que é considerada a capital política ali da autoridade palestina, foi conversar com as autoridades de lá justamente para explicar o seguinte: olha, é um primeiro passo, não tem representatividade diplomática, é só a questão do escritório. E a gente fica por aqui então, mais tarde voltamos com outras informações. Só para fechar essa imagem, vamos mostrar ali então esse último ato do presidente, que foi a plantação dessa muda de oliva aqui no Bosque das Nações. E a gente vê várias outras placas ali ao redor, que são justamente as mudas plantadas por outros presidentes, né? O Rafael está mostrando para vocês essas outras placas aí, presidentes de vários países que também passaram por aqui, meninas. Muito obrigada, Nilson, por esse seu esforço de cobertura. A gente viu que não é uma cobertura simples, mas o Nilson ainda conseguiu fazer essas duas perguntas ao presidente, que respondeu ao vivo aqui na Globo News. Como ele disse, a gente ainda segue ao longo dessa programação sabendo mais detalhes. O presidente cancelou uma outra visita que ele faria a uma comunidade brasileira para retornar ao Brasil, para acelerar o processo de negociação sobre a reforma da Previdência. Mas Nilson segue por lá acompanhando tudo que está acontecendo. Obrigada, Nilson.